Mixórdia de temáticas. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma oferta SAP Fibra. Está na hora do SAP com o preço mais light. E Continente, eu conto com o Continente. Ora bem, hoje na Mixórdia de Temáticas um trabalho inédito sobre aquele que é considerado justamente o maior empresário dos jogadores do Conselho do Seixal. Jorge Ribeiro está hoje connosco. Jorge, como é que se chega a ser o maior empresário dos jogadores do Seixal? Epá, chega-se, agora sim chega-se com muito trabalho. Chega-se com muito trabalho. Eu quando comecei não tinha nada. E hoje continuo a não ter nada, de maneiras que não avancei, mas também não andei para trás. Pois. Que às vezes o mais difícil é manter, que é o que eu tenho conseguido. Eu quando trabalho com um jogador, sim, eu quero trabalhar para a evolução do jogador e como homem. E eu próprio evoluir como empresário e como homem. E nós os dois em conjunto evoluirmos como jogadores, como empresários, como homens e como homens. Só para esclarecer, eu não como homens. Porque às vezes há mal entendido. E claro, tenho tido já vários convites nesse sentido e tenho recusado sempre. Tá bom? Bom, esclarecido esse ponto. Então, quando é que começou a sua carreira? Epá, realmente isto só vocês para me obrigarem a fazer um esforço de memória. Eu devia ter trazido os álbuns. Ora bem, a minha carreira começa, salvo erro, em abril. No mês passado. Exato. Quando eu começo a agenciar o meu primeiro jogador, que era o Marreco, do Rentela. Chamavam-lhe Marreco porque o rapaz era marreco. E as alcunhas às vezes têm pouca imaginação. E eu começo a topar, que eu fui ver os treinos e começo a topar que o Marreco tem características que podiam dar um jogador interessante para eu ter em carteira. Nomeadamente, o pai era dono de um talho e tinha dinheiro para investir na carreira do Marreco. Eu começo a orientar o Marreco e a primeira coisa que faço é mudar-lhe completamente a imagem. Disse-lhe, Marreco, tu vais deixar de ser o Marreco. Vais passar a ser o estúpido. Ao fim da primeira semana de treinos, vou falar com o treinador do Rentela. Sim, a nossa equipa de reportagem estava lá e captou de resto o momento. Vamos ouvir a conversa entre Jorge Ribeiro e o treinador do Rentela. Pá, temos que falar sobre o novo contrato do estúpido. Quem é o estúpido? É o Marreco. Epá, o Marreco nem é convocado, pá. Mas eu tenho maneira de pôr o Marreco a titular. Você gosta de carne? Epá, mas o que é isso? Boa carne para guisar. Meio quilo de chambão por semana, já cortado aos cubos. Epá, não quero. A 100 tem rinho para bifes. Não. Vazia, saborosa, sem nervo. Epá, não, pá, não quero. Picanha, fatiada fininha. Não. Em termos de frango, o que é que você gosta? Bom, são de facto capacidades negociais impressionantes. Como é que isto acabou? Pá, o gajo disse-me que o estúpido não tinha lugar no Rentela. E eu disse, olha, vais-te arrepender, porque eu vou levar o gajo para Fernão Ferro e o gajo vai ser um grande jogador em Fernão Ferro. Chega a Fernão Ferro, chega, portanto, com o estúpido. Qual não é o meu espanto? Não há clubes de futebol em Fernão Ferro. Há uma sociedade recreativa que tem dança jazz e uma associação de cicloturismo. E diz o estúpido, dança jazz não pode ser por causa da minha cervical. E eu, então vais ter um nome cimeiro do cicloturismo. Porque tu foste feito para andar de bicicleta. É o que tu foste feito para fazer. Turismo esquece, que não vais ver nada. Estás sempre a olhar para baixo, derivado da marreca. Agora, em termos de ciclo, isto vai ser tudo teu. Jorge Ribeiro, desculpe interrompê-lo, mas temos uma surpresa para si, que é um depoimento, nada mais nada menos do que do selecionador nacional Paulo Bento, que quis, é verdade, quis associar-se a esta homenagem. O Jorge Ribeiro é uma pessoa que, quando a mim, em termos de futebol, é uma pessoa que eu nunca ouvi falar. Está emocionado Jorge Ribeiro com É isto natural porque sou um ser humano, ao contrário do que muitos dizem, e estas palavras são realmente um tónico para eu continuar a levar a cabo um trabalho que é meritório. Porque hoje em dia metade do plantel do Rentela é agenciado por mim. Alguns deles nem sabem, mas eu trabalho nos bastidores para que o jogador só tenha de se concentrar no futebol. Sou empresário, sou pai, sou tudo. Vou contar um episódio. O Vanderlei, que é trinco do Rentela, um jogador, há dias chega-se ao pé de mim e diz: ó Jorge, a minha mãe está doente com um quisto no pescoço. Precisa de ser operada e tudo. Eu disse: Vanderlei, tu não te preocupes que eu trato disto. Vou com a velha ao hospital. A lista de espera para a operação são 7 meses. E digo eu: bom, vou operar eu a velha. Ponho a velha a dormir, desinfeta um canivete que eu tenho que corta bem e abre a velha. Tiro-lhe o quisto, que era uma espécie de uma moela, cose tudo com fio de pesca, fininho, para não se ver, que não vale a pena também em termos estéticos a velha ficar com... Bom, cose tudo, ponho-lhe um daqueles coisas no pescoço, como os dos candeeiros, que se põem aos cães para eles não coçarem. Ligo ao Vanderlei e digo:
Vanderlei, não te preocupes que a abelha está operada. Você salvou a senhora. Não, a abelha patinou. Mas o Vanderlei fez uma exibição de luxo contra a Amora. Mixórdia de temáticas. Eia, pá. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, Um abraço à Rentela. E Paulo Rentela. É pá, que maravilha, pá. Só que o Rentela, existe mesmo o Rentela. Pois existe, eu sei que existe, eu sei. O Fernão Ferro, de facto, não existe. E é uma lacuna que tem que ser. Bom, a Mixórdia de Temáticas foi uma oferta Sapo Fibra, está na hora do Sapo com o preço mais light e foi também uma oferta Continente. Eu conto com o Continente.